Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, nós estamos tratando do capítulo 3, da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Estamos falando sobre o tema perturbação espiritual. E na questão 165, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Eles respondem o seguinte: influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Essa foi a resposta dos espíritos para Kardec. Ou seja, sim, existe muita influência, porque quando você aprofunda, no conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que a maneira com que conduzimos, a nossa vida aqui no plano físico tem um peso muito grande na maneira quando nós fazemos a transição para o mundo dos espíritos. Mas Kardec faz um comentário sobre essa resposta dos espíritos para a gente poder fazer aqui uma reflexão. Foi o seguinte: Allan Kardec diz o seguinte: por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou do profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscure os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que segue a morte. Pode ser de algumas horas, como também alguns meses e até muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram que o estado futuro que os aguardava são os que menos longa ela é. São os que em menos longa ela é. Ou seja, que trabalhava essa questão do mundo dos espíritos. Não vivia só para tangibilizar as conquistas materiais, e sim olhando um pouco mais a fundo, trabalhando as questões da moralidade, da bondade, da caridade. Então, a pessoa já vai se preparando para quando chega essa transição. Então, essas pessoas que Kardec se cita aqui são aquelas que vão ter menos perturbação, porque já foi trabalhando enquanto estava ainda na carne, no mundo físico. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte, no momento da desencarnação, ele está se referindo. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque eles não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo despreendimento do perispírito, ou seja, da veste nossa espiritual perante o corpo. Assim, temos um tempo para poder ir se desligando isso, até porque num caso de morte violenta, às vezes o rompimento é muito imediato. Então, de fato, o espírito ele fica ali um pouco atordoado até que ele se dá conta do que está acontecendo, que ele não pertence mais ao mundo do mundo físico. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ou seja, ele tem a sensação
que ainda habita no mundo do físico, mas ele não consegue ainda se desvincular, porque isso é gradativo, isso vai passando também pelo entendimento, conhecimento desse espírito, da forma que ele viveu ainda quando estava na carne, né? Ou seja, no mundo físico. Julga o sólido, né, o corpo, e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre em alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir, ou seja, o sonâmbulo acredita que não está dormindo, né? A sensação que ele tem é que aquilo está acontecendo, né? É que tem como por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Ou seja, a sensação do sonâmbulo inexperiente é essa, né? Ele tem a sensação que tudo está dentro do dia normal, mas na verdade ele, né, como ele não tem ainda essa vivência, essa experiência, ele acha que aquilo aconteceu de verdade, na verdade estava em sonho, né? Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir o seu próprio enterramento como se fora a de um estranho, falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Ou seja, com o passar do tempo, o próprio espírito, cansado daquela situação, né, começa a se questionar, começa a refletir, a própria intuição, o apoio, a assistência dos espíritos superiores também começa a se aproximar daquele espírito que se encontra ali em sofrimento, né, em estado perturbativo. Ele começa também a ter insights do que está acontecendo, e aí, quando ele compreende a verdade, né, ele desperta, então, ele passa dessa fase da perturbação espiritual. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. É um homem de bem, né? Tomara que nós também possamos ter esse despertar mais tranquilo, né? A depender da forma com que nós vivemos aqui no mundo físico, né? Porque isso aqui nos vai ter uma transição mais tranquila, né? Menos perturbativa. É deste ponto, né, que ele está colocando aqui. Por isso que a doutrina espírita trabalha e traz, né, à tona, traz à luz esse conhecimento justamente para que a gente possa conduzir de forma equilibrada a nossa vida no mundo físico. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra, ou seja, na medida em que a pessoa não tem esse entendimento, fica mais difícil, né? Mas como já foi colocado anteriormente aqui, isso vai passando por um processo e até que o espírito se dá conta e aí ele percebe o que está acontecendo, que pode levar, né, como dito aqui, dias, meses e até anos, dependendo do estado evolutivo, né, do desprendimento que esse espírito tem quando a gente, né, olha do ponto de vista do mundo físico e mundo espiritual, né? Se aquela pessoa muito materialista, muito apegada, com certeza essa pessoa vai levar mais tempo, porque está muito enraizado, né, na estrutura psicológica deste espírito, né? Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam. E assim termina, né, o comentário do espírito de Kardec com relação a essa resposta dos espíritos. Fazendo uma reflexão aqui, né, voltando um pouco no ponto que Kardec faz o comentário, o que realmente importa, né, é a prática do bem, né, e a consciência pura. Como foi dito bem no início da resposta pelos espíritos, isso é que exerce a maior influência. Então, ou seja, se nós somos pessoas que estamos voltadas para o bem, somos honestos, dignos, né, procuramos respeitar, né, a vontade alheia e ao mesmo tempo apoiar, ajudar de forma limpa, de forma honesta, de forma verdadeira, né, praticando o bem, isso tem uma influência muito, muito, muito pesada, né, na hora que a gente faz que existe a separação, né, da morte física. Este é um ponto. O outro ponto é a consciência, que existe algo além deste mundo. A doutrina espírita contribui muito para isso, porque nos intui e nos direciona a pensar que existe um mundo além desse.
E como que nós vamos adentrar este mundo? Isso depende da forma como nós conduzimos a nossa existência terrena, né? O outro ponto é o despertar da alma. Como é que isso acontece? Pode levar um tempo, como foi dito. Pode ser um tempo de dias, meses ou até anos. E isso está intimamente ligado ao grau evolutivo, ao apego das conquistas materiais. Como que aquele espírito viveu no mundo terreno, né? Se o valor, se a importância que foi dada foi só as questões materiais, obviamente, quando acontecer essa transição, o estado perturbativo demorará mais, né? E aí tem a questão que ele traz, que é a questão da situação. Se foi um desencarne, vamos falar assim, por uma questão de doença física, que a pessoa foi passando por um processo, e aí ela tem tempo para pensar, obviamente que aí você tem uma situação que você vai ali como espírito também refletindo que a qualquer momento você pode estar desencarnando, né? Aí tem as questões das mortes violentas, né, como foi dito aqui. Isso também pega o espírito, vamos dizer assim, um pouco de surpresa, e quando ele passa por essa fase, ele se encontra num estado perturbativo maior. E aí, com o passar do tempo, esse espírito se dá conta, porque o espírito ele começa a perceber que algo não está dentro da sua normalidade. Então ele começa a trazer o pensamento que não existe, não está mais no mundo dos vivos, né, e sim no mundo físico, né, no caso. E ele já percebeu que está no mundo dos espíritos. E por fim, é um homem de bem, né? O homem de bem é uma pessoa que pratica o bem, a pessoa que se pauta, né, por essa questão da consciência de estar no bem, né? Então, quando eu tomo uma atitude, tomo uma ação, não está pensando só em si próprio, está pensando também nas consequências que aquilo pode gerar, não só para ele, mas para as outras pessoas que ali se encontram, né? Então, a morte física é separação da alma, mas a consciência que temos nos acompanha na vida espiritual, ou seja, por isso que é importante nós trabalharmos os nossos pensamentos, a nossa consciência sobre este assunto, né? Que é a separação da alma e do corpo no momento da transição do mundo físico para o mundo espiritual. E essa perturbação ela pode ser maior ou menor, a depender da forma com que nós entendemos esse assunto e da forma com que nós vivemos hoje neste mundo terreno. Isso vai depender da nossa boa vontade de aprender, de conhecer esse tema tão importante que vai nos colocar numa condição melhor quando fizermos, né, a transição do mundo físico para o mundo dos espíritos. Então esse estado perturbativo está intimamente ligado a esses dois pontos que foi colocado, a prática do bem e a consciência de quando nós enxergamos, né, o que nos aguarda no mundo dos espíritos. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.